Olá pessoal, estamos de volta. Ficamos 2 semanas parados porque eu estava mudando o cenário, tinha que preparar tudo certinho. Aí eu fiquei um pouquinho ali me preparando, mas voltamos com os nossos vídeos semanais sobre vários assuntos de história. Nesse vídeo vamos tratar de uma das guerras mais antigas da história da humanidade, que é a briga do homem contra a natureza. Em diversos momentos o homem tentou vencer a natureza. Pode até ter vencido uma batalha ou outra, mas as guerras ou a guerra com certeza não venceu e duvido que vencerá. Nesse vídeo você vai conhecer como um dos maiores estrategistas militares da história sucumbiu diante da natureza. Com vocês, a campanha de Napoleão Bonaparte na Rússia. Bora estudar! Em 1806, Napoleão não era apenas um general, ele era Napoleão I, imperador do maior império da Europa, a França. Toda a Europa tinha que baixar a cabeça para Napoleão, mas só tinha um país que ainda resistia, a Inglaterra. Napoleão então, para tentar prejudicar os ingleses, criou em 1806 o Decreto de Berlim, ou como você conhece também, o Bloqueio Continental, no qual nenhum país europeu pode continuar a comercializar com a Inglaterra. Caso o faça, será visto como inimigo da França e será invadido. Isso afetou a Europa toda, afetou Portugal, afetou até o Brasil. Mas teve um outro país também muito afetado, que era a Rússia. A Rússia dependia muito do mercado inglês. Ela exportava muita madeira para a indústria naval da Inglaterra e importava muitos tecidos. Sem contar que o czar Alexandre I, o imperador da Rússia naquele momento, não engolia muito bem a história em ter que abaixar a cabeça para Napoleão. A Rússia aguentou, ela ficou nesse bloqueio com um pouco de medo por 4 anos. Em 1810, Alexandre I decidiu parar de comercializar com a França e voltar a comercializar com a Inglaterra. Agora a guerra era inevitável. Napoleão declara guerra à Rússia e Alexandre I avisa: transmita ao vosso imperador esse franco aviso. Logo que a guerra comece, um de nós dois, Napoleão ou Alexandre, perderá a coroa. Está iniciado então o projeto da campanha napoleônica na Rússia. No dia 23 de junho de 1812, o grande exército de Napoleão entrava na Rússia. Era um exército muito bem treinado, muito experiente, composto por 423 mil soldados e mais de 1.150 canhões. Só que a Rússia, por seu lado, ela tinha duas grandes armas. A primeira arma, que eu vou apresentar agora, era o famoso general Mikhail Kutuzov. Esse general já tinha enfrentado Napoleão antes, já tinha apanhado para o Napoleão, admirava e respeitava Napoleão, e mais importante de tudo, Kutuzov conhecia a história da Rússia. Quem conhece história tem poder. Ele sabia que no século XVII, o rei da Suécia, Carlos XII, tentou invadir a Rússia. E o czar na época, Pedro o Grande, um dos maiores czares da história da Rússia, usou uma tática que Kutuzov iria imitar, a tática da terra arrasada. Já o que é isso? É destruir o próprio país para que o país invasor não tenha como se alimentar. Ou seja, tentar vencer o inimigo por uma arma meio apelativa, mas que funciona, a fome. Entre junho e setembro de 1812, as vitórias de Napoleão foram horríveis. Ele conquistava territórios vazios, arrasados, e a fome aumentava cada vez mais entre os seus soldados. As montarias, então, elas morriam diariamente porque não tinha como alimentar soldados e montarias. O que levou Napoleão a largar a mão de tentar conquistar pequenos territórios e partir direto para Moscou. Moscou teria comida, Moscou teria acomodações luxuosas para os seus soldados. E ele partiu. No dia 7 de setembro de 1812, numa região chamada Borodino, que fica a um dia de Moscou, o czar Alexandre I insistiu que o general Kutuzov, vou guardar esse nome, tentasse proteger a chegada de Napoleão a Moscou. Ele não queria muito, Kutuzov não era muito fã de enfrentar o Napoleão cara a cara, mas obedecendo seu czar, pela última vez, diga-se passagem, ele ficou lá aguardando, preparando seus soldados nessa região
tentando ver se a geografia dava vantagem contra a experiência de Napoleão. Ao final não deu, a habilidade de Napoleão foi superior, ele venceu essa batalha a um custo altíssimo, 75 mil soldados morreram nessa batalha, soldados franceses. Só para você entender, é 3 vezes mais do que na Batalha de Waterloo, a última batalha do Napoleão, que ele é derrotado. Mas ele vence e avança sobre Moscou, chegando no dia seguinte. E adivinha? Ele encontra a capital russa arrasada. As igrejas, acomodações ardendo em chamas. O czar preferiu destruir a própria capital para não deixar nada para o Napoleão Bonaparte. Hoje, muitas igrejas estão em pé na capital russa, em Moscou, por conta do próprio Napoleão que apagou o fogo para ter onde dormir à noite. E nesse momento, quando ele chega em Moscou e não encontra nada, ele só tinha metade do seu exército ainda em pé. Ele já perdeu metade do exército para nada. E entre os prisioneiros que ele acaba encontrando, que ele acaba capturando, um prisioneiro faz uma profecia. Daqui a um mês, o frio vai fazer as suas unhas Napoleão caírem. Estava sendo preparado, estava aparecendo a segunda grande arma da Rússia contra o Napoleão. O famoso general inverno. The winter is coming. But winter is coming. No dia 19 de outubro de 1812, Napoleão decide finalmente sair de Moscou e tentar voltar para Paris. Seus soldados esfomeados ficaram um mês em Moscou tentando sobreviver e quando saíram rumo a Paris, o frio estava chegando. Dos 423 mil soldados do exército original, era pouco mais de 110 mil soldados. Eles passaram a avançar a passos lentos, porque o inverno foi chegando. Isso era difícil para o francês, ainda mais perambular por um terreno desconhecido. E a Rússia usou uma outra estratégia. Com os seus soldados chamados cossacos, que eram soldados nativos, atacava aqueles soldados que ficavam atrás do pelotão, iam matando aquela galera. Os que estavam na frente, que falavam, pô, peraí, tá faltando tal pessoa, vamos voltar para ir atrás dele. Quando voltavam, encontravam esses soldados torturados. Os cossacos tiravam as roupas de muitos franceses e faziam eles caminhar até a morte ou molhavam eles amarrados para eles congelarem. Isso foi dando mais desespero ainda aos franceses que tentavam, com toda a dificuldade do mundo, avançar rumo a Paris, sair daquele inferno gelado. No dia 25 de novembro, chegamos a um dos momentos mais trágicos dessa campanha francesa na Rússia. Eles chegaram a um lago numa região chamada Berezina. Nesse momento, os soldados franceses agora chegavam no máximo 50 mil soldados. E como o lago estava congelado, tentar atravessá-lo era suicídio. Foi aí que Napoleão pediu para que seus construtores criassem 2 pontes para que os soldados pudessem passar. 300 soldados franceses toparam a missão, só que era uma missão suicida. Entrar naquele lago congelado para conseguir construir essa ponte foi literalmente dar a vida por Napoleão, já mostrando a moral que ele tinha com os soldados. 300 soldados morreram construindo, mas conseguiram no dia seguinte ter 2 pontes provisórias para passar os soldados. E o general Kutuzov estava próximo dessas pontes, esperando a hora de atacar. As pontes eram muito ruins, passavam no máximo 500 soldados por hora, ficaram horas e horas passando, e depois de mais ou menos metade da tropa passar, o general Kutuzov atacou. O Napoleão, quando viu que a metade que passou poderia ser ameaçada pelas tropas russas, ele tomou uma atitude muito polêmica. Ele mandou tacar fogo nas pontes. Aqueles que não passaram vão ter que enfrentar os russos ou encontrar outro caminho. E aqueles que passaram continuavam a marchar rumo a Paris. Só que nesse momento o inverno chegava no seu ápice. Em dezembro batia a temperatura de -30, -35 graus. O frio era tão absurdo que os soldados partiram do medo para a apatia. Tinham que andar olhando para baixo, não podiam olhar para frente por conta do frio. A neve era tão gigantesca, ela estava em grande quantidade, tão fofa, parecia que você pisava na areia. E qualquer detalhe poderia causar a sua morte. Se você caísse, você não levantava. As roupas dos franceses, os botões dos soldados franceses, de chumbo, de estanho,
não aguentavam a temperatura e quebravam. Então, de repente, eles ficavam assim com as calças arriadas e aquele inverno, aquele frio, causava cólica, diarreia e morte. Quando eles encontravam alguma gruta, alguma coisa para poder se aquecer, eles dormiam em grupos, para que o calor do próximo aquecesse você. Aí você tinha que acordar, fazer o quê? Tirar os corpos das pessoas, porque muitos morreram durante a noite, e continuar marchando desesperadamente para chegar até longe, ou chegar até Paris ou longe desse inferno aí que eles estavam enfrentando nesse momento. Agora o grande exército não era mais um grande exército, era um exército de fantasmas. No dia 4 de dezembro de 1812, Napoleão decidiu que a melhor forma de comandar a França não seria estando junto com seus soldados. Ele abandona suas tropas e a cavalo volta correndo para Paris para tentar se reorganizar. As tropas continuaram a pé, rumando até a França. No dia 13 de dezembro, elas chegaram na Lituânia e, segundo os relatos, era um bando desfomeado, louco, avançando sobre as cidades. Eles atacavam e saqueavam tudo que podiam, principalmente atrás de comida. E o desespero era tanto que há casos em que soldados franceses atacavam sacos de farinha e comiam farinha pura com água, e isso chegava a obstruir o seu intestino e levar à morte a alguns soldados. Outros que atacavam bebida alcoólica, grandes barris, bebiam tanto que ficavam tão bêbados a ponto de desmaiar e, por culpa do inverno, morrer em virtude disso. Então Napoleão chega em Paris. Depois dessa grande derrota para a Rússia, ele vai sofrer outras derrotas e finalmente ele perde a coroa, conforme a profecia do czar Alexandre I. Inclusive, quando ele estava exilado na ilha de Santa Helena, ele afirma no seu diário que a sua derrota mais terrível foi a de Moscou. Então, queridos, como eu falei lá no começo desse vídeo, a tentativa de vencer a natureza pode até te levar a algumas vitórias e algumas batalhas, mas a guerra a gente nunca vai vencer. O importante é você saber conviver e respeitar. É muito mais importante do que tentar conquistar, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir que vocês curtam, que vocês sigam o canal, compartilhem com seus amigos, deixem os seus comentários, eu adoro eles, é uma forma de saber como está sendo aí a aceitação, como está sendo os vídeos, tá? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!